Optivet Tears é indicado para a higienização e lubrificação ocular de cães e gatos. O Optivet Tears é uma solução de uso tópico à base de hialuronato de sódio e carboximetilcelulose. Uma associação exclusiva com propriedades lubrificantes e que também ajuda na higienização ocular, facilitando a remoção de secreções e sujidades que podem se acumular ao redor dos olhos. Com alto poder de lubrificação e maior viscosidade, está disponível em frasco de 10 ml, proporcionando maior rendimento. Optivet Tears. Fique de olho na saúde de cães e gatos. Saiba mais em nosso site. VetNew, parceira de quem cuida. Sabemos que o relacionamento da humanidade com os animais vem de longe. Eles foram companheiros que sempre estiveram conosco, lado a lado, ao longo da história. Por todo esse tempo, o cuidado sempre esteve no centro dessa relação, na base do que podemos oferecer a partir de tudo que conhecemos como humanidade. A medicina, a ciência e a cultura. Por isso acreditamos tanto no valor das parcerias. Tutores, tratadores, cuidadores, criadores, veterinários, que no dia a dia se dedicam para fazer o cuidado chegar aos animais. VetNew, há 25 anos, ajuda a escrever a história da medicina veterinária, na pesquisa e na ciência, para nossos parceiros, que se dedicam incansavelmente a cuidar dos animais. Pensar uma nova marca. Reconhecemos a força de tudo que construímos ao longo de nossa história. Alcançamos o sucesso e a excelência em novos mercados e nos fortalecendo como um laboratório multianimal. Porque quem cuida procura o melhor. VetNew, parceira de quem cuida. Bom, boa noite. Quero já agradecer ao convite da doutora Tatiane Campagnoli e a VetNew por essa oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre oftalmologia em gatos, em felinos, e o que os olhos escondem, o que o corpo vai mostrar para vocês através dos olhos. Então, vou fazer uma breve apresentação minha. Meu nome é João Brotos Júnior, eu sou médico veterinário, formado em 2004 pela Unirp, em São José do Rio Preto. Eu fiz pós-graduação em clínica médica e cirúrgica em 2006 no Qualitas, em São Paulo. Fiz aperfeiçoamento em medicina felina na Capsvet, em Ribeirão Preto, com a professora Maria Alessandra Malê. Fiz o aperfeiçoamento em oftalmologia em 2019 no Qualitas, também em São Paulo, e estou finalizando a pós-graduação em oftalmologia veterinária e microcirurgia no Qualitas, em São Paulo. Então, o que eu montei para vocês é uma palestra didática que vai mostrar e ensinar como vocês conseguem, através dos sinais oculares, a procurar doenças nos gatos. Então, diferente dos cães,
muitas doenças sistêmicas vão se transformar em oftalmopatias, e será através dessas oftalmopatias que vocês vão conseguir ter um norte para buscar o diagnóstico, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de oftalmologia, a gente não consegue sem uma breve revisão anatômica. Então, eu vou começar com algumas particularidades do gato, né? Primeiro, os gatos não possuem cílios. Então, essa já é uma diferença dos cães. A câmara anterior, ela é muito profunda. Então, dificilmente você vai encontrar um gato com proptose, com avanço do globo ocular. Claro, a não ser nos casos de acidente, de trauma grave. Mas por brigas, por chacoalhar, igual você vê nos cães, nos shih tzus, por exemplo, nos braquicéfalos, isso é um pouco frequente. Então, nos gatos, isso já é muito complicado de acontecer, a não ser por traumas muito fortes. A pupila é em formato de fenda, então aqui embaixo dá para vocês olharem, né, os diversos níveis, né, em miose, ela normal, e em midríase. Então, isso é importante para vocês saberem na hora de avaliar um paciente felino, se as duas pupilas estão da mesma forma, se há diferenças entre essa pupila e a outra, e isso já vai mostrar para vocês alguns sintomas de doenças oftálmicas. A terceira pálpebra do gato, ela é serosa, diferente da do cão, que ela é seromucosa, e isso tem uma diferença básica. A movimentação dessa terceira pálpebra é voluntária. Então, às vezes, você vai examinar um gato e ele fecha a terceira pálpebra voluntariamente, coisa que nos cães isso não acontece, a não ser quando há lesões. Então, vocês vão, ao longo da palestra, verificar isso. A mobilidade do olho do gato ela é bem reduzida, porém é compensada com a grande movimentação da cabeça. Então, o gato consegue movimentar muito a cabeça muito fácil. Já o olho não se movimenta tanto, ele é um olho grande, né? Então, ele não tem tanto espaço ali para se mover. A esclera do gato também ela é bem elástica, então ela facilita a buftalmia. Então, os casos de glaucoma, vocês vão ver, ou de aumento desse volume por um abscesso ou por massas retrobulbares. Então, isso facilita bastante essa córnea ficar bem grande, tá bom? Essa esclera, perdão, não a córnea. Então, a gente divide sempre o olho em túnicas. Então, a túnica fibrosa, e isso é muito importante vocês conhecerem essas nomenclaturas, porque isso vai ajudar vocês a nos encaminhar os casos e a falar aonde está o problema e quais são os problemas. Eu recebo muita foto, muito encaminhamento de clínico, e muitas vezes a gente não consegue entrar num consenso dos termos. Isso é muito importante, vocês têm que saber isso sim, como clínicos, tá? Então, a túnica fibrosa envolve a córnea e a esclera. Lembrando, a córnea é a parte nobre e transparente. Então, a córnea tem que ser lisa, transparente, brilhante e sem vasos sanguíneos. Isso é uma córnea normal. Tudo que for diferente disso está anormal. A esclera é a parte branca. Então, a parte organizada do colágeno, por que a córnea é transparente? Porque você consegue retirar a água dela, isso se chama capacidade de deturgescência da córnea, que é feita pelo endotélio, e pela disposição das fibras de colágeno paralelas, uma em cima da outra. Então, o paralelismo da córnea, das camadas de colágeno da córnea, é que dão essa capacidade dela ser transparente. Já a esclera, ela não é organizada dessa forma, por isso que é branca. E existe uma zona de transição que é o limbo, entre a esclera, limbo e córnea. Então, toda é coberta por colágeno, mas um é colágeno organizado, o outro não. A túnica vascular, que é o trato veal, que é a úvea, que é formada pela íris, o corpo ciliar e a coroide. Isso é importante nas uveites. Então, vocês têm que ficar atentos. E a túnica nervosa, que é o fundo do olho, que é a retina e o disco óptico, ou papila óptica, ou nervo óptico. Então, a gente divide o olho em duas câmaras, né? A câmara anterior e a câmara posterior. A câmara anterior é até a lente, aqui é o cristalino, é aqui que se forma a catarata. Então, não é na córnea, a catarata se forma na lente, no cristalino, ou lente ou cristalino. E do cristalino para trás é que vocês vão verificar o fundo de olho. E isso só é possível através de dilatação com midriáticos e com lentes específicas, tá?
Aqui também é uma breve foto da anatomia ocular. Aqui, ó, a esclera, o limbo e a córnea. E aí aqui você vê a íris, a pupila, a glândula lacrimal superior, a inferior, os canalículos. E aqui vocês podem ter essas fotos aí na internet com facilidade. Mas é só uma breve revisão anatômica para vocês entenderem o que a gente está conversando. Bom, então vamos entrar na parte de doenças oculares nos felinos, divididas em dois grandes grupos, as conjuntivites e as uveites. Então, essas são as mais frequentes. Então, a uveite, para mim, né, e para a clínica geral, é a mais comum, porém, muitas vezes vem associada com conjuntivite também. Então, vocês precisam saber e vão saber como diagnosticar, como verificar o que é um, o que é outro e como vocês devem manejar, inclusive dá para ser tratado, tá? Então, dividir em dois grandes grupos, as conjuntivites, que nos felinos é primária, ou seja, causa primária, diferente da dos cães. Nos cães, nós sabemos que as conjuntivites, para não dizer que são inexistentes, são raríssimas como causa primária. Nos gatos, sim, causa primária, e as uveites nós vamos verificar o porquê ela ocorre com uma certa frequência. Eu gosto muito dessa frase do professor Felipe Volk. Os olhos, eles são os linfonodos do corpo, então eles não estão destacados do resto do corpo. Então, tudo que acontece nos olhos já é um indício de que estão acontecendo problemas internos. Então, olho e problema sistêmico no gato estão em conjunto. Então, não se atenham a isso e não deixem passar sinais oculares. Eles vão ajudar vocês muito. Vocês que atendem gatos exclusivamente, já sabem, olhos e boca são essenciais. Se você não abrir a boca de um gato para examinar, você não fez exame de gato. Você não fez uma boa consulta. Você, clínico, que não abre a boca do gato, também está perdendo tempo. Então, boca e olhos mostram muita coisa aí da saúde geral dos gatos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o uveite, tá? O que é o uveite? O uveite é uma baixa da pressão intraocular e uma inflamação do trato uveal. Então, essa inflamação pode ocorrer na íris, no corpo ciliar e na coroide. A gente chama de uveite anterior quando essa inflamação ocorre na íris e no corpo ciliar, ou no corpo ciliar, né? E uma uveite posterior é lá no fundo do olho, na coroide, as retinocoroidites ou as corioretinites, e uma panuveite, que envolve todo. Então, tanto a uveite, tanto a parte anterior como a parte posterior estão envolvidas. São as mais graves, não é? Então, a uveite é a principal manifestação ocular. A conjuntivite também, mas vocês vão verificar que doenças sistêmicas são muito mais frequentes aparecendo no uveite. Pessoal, diversas causas podem levar a uma uveite. Aqui nós vamos falar das principais. E gato não tem como a gente conversar sem saber de FIV, FeLV e PIF. Então, AIDS felina e leucemia viral felina e peritonite infecciosa. Então, todo paciente que chegar para vocês com uveite deve ser testado primariamente já para FIV e FeLV. Seja ele filhote ou mais velho, ou já testado. Se ele chegou com uveite, essas três, a incidência é grande. Tá? Bactérias. Podemos ter a Bartonella, a micobactério, que formam infecções piogranulomatosas, inclusive corioretinites, e infecções retrobulbares. O que é retrobulbar? É atrás do olho. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, sempre tomar cuidado nos animais imunossuprimidos, né? Porque a Bartonella e o micobactério podem se aproveitar disso. Qualquer infecção fúngica ou qualquer micose sistêmica via hematógena pode gerar uveite. Cripto, histoplasmose, blastomicose, coccidiomicose formam muitas corioretinites. Então, eu não coloquei a esporotricose, nós não temos trabalhos afirmando ainda em veterinária que a esporo pode causar, mas sim, nós já sabemos que há grandes indícios. Então, não coloquei ali porque não tem trabalhos ainda batendo o martelo, mas é uma linha de pesquisa aí que com certeza nas áreas endêmicas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná já tem bastante caso de esporo, interior de São Paulo está lotado, aqui na minha região, que é Votuporanga, São José do Rio Preto. Então, fiquem ligados, tá? Então, qualquer micose sistêmica pode gerar uma uveite.
e causas parasitárias. Então, toxoplasmose, a gente não pode jamais esquecer e lembrar dos imunossuprimidos, né? Os FeLV e os FIV positivos, e a leishmaniose. A leishmaniose está cada vez mais frequente nos felinos e cada vez mais promovendo problemas oculares. Então, em áreas endêmicas, eu falo, hoje não tem mais área endêmica, o Brasil todo tem leishmaniose, já tem em Porto Alegre. Então, era só questão de diagnóstico. E aí, cada vez mais, nós vamos nos encontrar com a leishmaniose em felinos. Tá? Então, também é uma coisa de vocês prestarem bastante atenção. Os tumores, né? Então, os linfomas, sarcomas, melanomas, linfossarcomas, adenocarcinoma e adenomas podem gerar uveíte. Então, no seu desenvolvimento, iniciam-se com sinais de uveíte. A catarata, vocês vão verificar durante a palestra também que a lente vai induzir a uma uveíte leve ou crônica. Vocês vão ver que catarata em gato não é tão frequente. Por quê? Porque não é igual aos cães de causa primária. Algumas raças têm como causa primária, mas é bem difícil você ver. É mais fácil você ver catarata sendo formada por estresse de uveites, não bem manejadas. E as causas idiopáticas e traumáticas. Quais são as causas traumáticas? Briga, atropelamento, sangramento. Então, essas grandes inflamações e infecções oculares podem levar, sim, a uveites e causas que nós podemos não encontrar. Um dado interessante, pessoal, alguns autores divergem nisso, mas de 38% a 70% das uveites são por problemas sistêmicos. Então, a incidência é altíssima. Qual é o problema? Identificar uma uveíte, vocês vão verificar isso, não é difícil. O difícil é procurar a causa base. Então, vamos conversar um pouquinho sobre retroviroses, né? Sobre FIV e FeLV. O meu intuito aqui não é ficar explicando o que é FIV e FeLV, né? Entende-se que vocês já deveriam saber sobre isso, mas esses dois vírus, principalmente a FeLV, é o que mais causa problema ocular. Vocês vão ver com frequência. Então, por que são retrovírus? Né? Eles fazem replicação reversa de RNA para DNA pela transcriptase reversa. Depois eles retornam ao núcleo aí para poder do núcleo da célula para poder se disseminar, tá? Então, você tem uma imunossupressão muito forte desses pacientes, dependendo da fase da doença, e as retroviroses, a FeLV muito também, a FIV, ok, mas acredito que a FeLV mais, elas causam doenças imunomediadas, então elas podem provocar asites, uveíte, glomerulonefrite, meningite, miocardite, poliartrite, enterite, enfim, por deposição de imunocomplexos. Então não são só os olhos, existem outros órgãos que também podem estar sendo afetados, e vocês vão perceber, obviamente, por uma uveíte muito mais fácil, né? Bom, a transmissão das retroviroses, a FIV. Nós sabemos que machos têm uma forma mais agressiva de se lidarem entre eles, né? Eles brigam muito mais, né? Principalmente aqueles que não são castrados. Então, existe uma prevalência aí de cada 7 machos, uma fêmea positiva. Claro que depende muito de onde você está, qual é o nível nível social de proprietários que você atende, se é ongueiro, se é resgatador, se é uma pessoa que tem uma condição financeira e que deixa esses gatos todo isolado, que seria o mundo perfeito, enfim, isso tem muito a ver. Mas, lembrar, é através de mordedura profunda. No caso da FeLV, qualquer secreção pode eliminar o vírus. Então, qual é a diferença básica? A FIV, você vai... o gatinho não nasce com FIV ainda, porque tem anticorpo materno agindo. Mas a FeLV, sim, através do aleitamento já pode passar. Então, transfusão sanguínea, secreções respiratórias e salivares. Então, também pode passar. Transfusão e contaminação aí, né, cruzada, né? Esses materiais não esterilizados corretamente, essas campanhas de castração aí em massa, sem a devida esterilização. Mas a FeLV não tem predisposição sexual. Vocês sabem que é muito mais fácil transmitir FeLV do que FIV. Então, é mais fácil em um plantel de gatos você ter animais positivos para FeLV do que FIV. Diagnóstico, né? A gente tem as triagens. Então, assim, chegou um gato com problema ocular na clínica de vocês, gente, teste de triagem. Já testei há 6 meses atrás. Testa de novo. Ele tem sinal de uveíte, ele precisa ser testado.
Então, saber que existe influência de anticorpo materno para FIV, então um exame só não pode bater o martelo. Então, está negativo e vai ser negativo para o resto da vida. Não, cuidado. Então, testar esse gato para FeLV. Você pode ter um resultado positivo já no primeiro exame, e aí a gente pede sempre para confirmar no PCR, né? Hoje existe o real time e o PCR RNA e DNA, né? Para você identificar provírus, saber que tipo de infecção, enfim. Mas sempre triagem, teste rápido. Nós temos boas marcas no mercado e as marcas são excelentes para isso. Então, teste rápido em todos os pacientes que chegarem com VIT. Não se esqueçam disso, tá bom? Então, vamos entrar aí para as doenças, né? Vou conversar primeiro sobre a PIF, né? Já falei sobre FIV e FeLV, né? Acho que não tem muita dúvida com relação a isso. Idade, triagem. Então, pensar em FIV e FeLV, descarta, PIF. Então, qual é a incidência de PIF? Qual é a PIF? Qual é a PIF que mais causa oftalmopatias? É a PIF seca. Claro que a outra também pode causar, mas a PIF seca, a incidência de oftalmopatias é muito maior, tá? Então, animais de 1 ano para trás, mais uma incidência grande de animais até 4 meses de idade. Lembrar novamente, anamnese, pessoal. De onde veio esse gato? Ele é resgatado, ele dá voltinha na rua? Porque muitas vezes o proprietário mora numa casa, meu gato só fica em casa, mas a casa não é telada, outros gatos da rua pulam na casa. Então, gato aglomerado, gato de ONG, de abrigo, isso é super importante. Então, sempre desconfiar disso. Sinais clínicos de PIF, eu coloquei alguns aqui, mas assim, hipertermia e sinais neurológicos é frequente. Vocês vão verificar com o decorrer da palestra o que é fibrina, o que é rubeose iridiana, que são sinais de uveíte. Então, eu coloquei uma dezena de fotos e vídeos para mostrar para vocês e ensinar que dá sim para vocês diagnosticarem na clínica uma uveíte, começarem a manejar e aí, se precisarem encaminhar, vão encaminhar. Mas lembrar, de 38% a 70% das uveites são problemas sistêmicos, e vocês viram várias causas de problemas sistêmicos levando a uveite. Dividi em 2 tabelas os sinais clínicos, tá? Blefaroespasmo, desculpem, tá? É blefaroespasmo, está escrito errado. Então, vocês vão ver que blefaroespasmo é dor, o animal fecha os olhos. Quando você incide a luz nele, ele tem uma dor, ele não consegue abrir esse olho. Não é tranquilo para ele fazer isso. Um lacrimejamento, miose, então ele fecha essa pupila, ifema, que é sangue na câmara anterior, um edema de córnea e uma neovascularização. Vocês vão ver a córnea cheia de vasos sanguíneos. O gato não é tão frequente isso aí, a não ser em sequestro. Sequestro de córnea que vocês vão ver lá na frente. Para nós, é o canto da direita. Esses são os sinais clássicos. Então, fibrina, parece um algodão, uma fumacinha dentro do olho. Muita gente manda isso para nós. Tá com uma fumacinha, parece um algodão branquinho. Isso é fibrina. Injeção ciliar, se vocês vão ver aí depois, injeção ciliar é um sinal clássico de uveíte. Hipópio é pus na câmara anterior, também sinal clássico de uveíte. Rubeose iridiana. O flare, pessoal, o flare é como se você tivesse uma janela e entrasse a luz solar na parte da manhã e você, através daquele raio de luz, conseguisse enxergar as partículas em suspensão. Sem aparelho é difícil ver isso, sem uma lâmpada de fenda, uma magnificação da imagem, é bem difícil, mas é um sinal característico e patognomônico de uveíte. E os precipitados ceráticos, eu vou mostrar para vocês, fiquem tranquilos. Então, vamos lá, vamos para a parte de imagens, que é bem bacana. Então, o flare seria essa imagem à esquerda aqui. É mais difícil, mas dá para perceber que não está tão bonitinho, já perdeu a transparência. Dentro está um pouquinho turvo. E aqui na direita, aqui embaixo, onde vocês estão vendo a seta, olha aqui a fibrina. Não parece um algodão dentro da câmara anterior? Isso já é sinal de uveíte. Não precisa estar tão ferrado o olho para você olhar e falar, opa, o que é isso? Isso não é catarata, pessoal. Catarata é aqui na lente, ó. Aqui. Tá? Aqui, ó. Isso é catarata, né? Aqui não é catarata, mas aqui que ela se forma. E aqui é fibrina. Aqui, vou começar pela foto da direita, essa imagem aqui é injeção ciliar, ó. Vasos sanguíneos profundos, bem fundos. Então, isso aqui, e um edema da córnea já, né? Isso aqui é uveíte. Não precisa nem ter fibrina aí dentro, uveíte. Uma outra imagem aqui com edema de córnea aqui nessa área. Aqui dá para ver também, ó, o animal já tem uma
uma não conformidade aqui dessa íris, né? Já tem uma SINEC, uma aderência aqui da íris, né? E aqui a gente está vendo fibrina, isso é chamado de, na verdade, aqui tem um exudato fibrinoso bem forte, já tem enfema, já tem sangue, dá para ver um pouquinho de hipópio aqui, mas nessa imagem é difícil vocês verem. Isso aqui é chamado de íris bombê. Então, é também um sinal aí característico da evolução de uma uveíte. Vocês vão ver outras imagens. Aqui nesse olho da esquerda, totalmente com esse exudato fibrinoso, enfema. Esse animal aqui era FeLV positivo, e aí foi indicado para retirar o globo ocular, porque não houve melhora nesse olho com o tratamento. Foi mandado para histopatológico, e isso era o linfossarcoma, um tumor extremamente agressivo. Aqui no meio, a íris bombê de lado. Ó. Olha como vocês não conseguem ver a íris corretamente aqui. Né? A gente não consegue ver muito. Então, aqui é um formato. Aqui, pessoal, esses vasos aqui, ó, mais gordinhos, ó, mais largos, isso aqui é rubeose iridiana. Ó. Aqui também dá para ver já a fibrina. Esse olho aqui tem catarata, ó. Inclusive, aqui é uma catarata que está luxada, que dá para ver o fundo do olho, ó. Dá para você conseguir ver. Já é uma catarata, um afasco crescente, ó. Então, rubeose iridiana aqui, rubeose. Olha aqui os vasos, ó. Também, e fibrina. Então, uveíte. Aqui é um vídeo, pessoal, para vocês verem o que é blefaroespasmo, tá? Perdão, está errado aqui, falta um E. Então, vamos lá. Olha como o gatinho fecha o olho quando eu jogo a luz do celular, ó. Vou colocar de novo para vocês verem. Isso aqui é um gato, o proprietário estava usando corticoide por conta, dá para ver que tem uma úlcera aqui, corada com a fluoresceína. Ó, a fluoresceína aqui, ó. E aqui era herpes vírus, vocês vão ver lá na frente que não pode, tá? Então aí o vídeo para vocês. Isso aqui é um outro vídeo também, esse vídeo aqui tem tudo. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui tem rubeose iridiana, flare, precipitado cerático, catarata, fibrina. Eu vou mostrar para vocês o que é o precipitado cerático. Esse gato aqui, toxoplasmose e FeLV positivo. Ele já veio com o diagnóstico para nós de toxoplasmose de outro colega, já estava com o tratamento, mas o olho não estava resolvendo muito, aí a proprietária quis uma segunda opinião, e aí a gente diagnosticou o uveíte e começou a tratar, enfim. Mas olha aqui que interessante o que é precipitado cerático. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, parando aqui. Espera aí que eu vou avançando. Aqui, ó, acho que dá para ver um pouquinho. Parece umas gotinhas de água para aqui, ó. Essa região aqui, ó, tá vendo? Não parece umas gotinhas de água parada no vidro, aquele vidro embaçado? Então, isso são precipitados ceráticos. Tá vendo? Com o celular dá para ver. Dá para ver sim. Então, se vocês verem isso aqui numa córnea, na câmera anterior aqui, ó, precipitado cerático, aqui tem fibrina aqui embaixo, ó. Se vocês verem aqui na córnea, ó, isso aqui, uveíte. Aqui a rubeose iridiana, olha como esses vasos são grossos, ó. Olha aqui embaixo, ó. E aqui uma catarata também, ó. O animal formou uma catarata, provavelmente por uveites mal manejadas, tá? Ou houve uma uveíte muito agressiva, tá bom? Bom, vocês viram que diagnosticar uveíte não é tão difícil assim. O problema é buscar a etiologia. Então, inúmeros exames vão ter que ser pedidos e vocês precisam explicar isso ao proprietário. De nada adianta você ir lá e manejar uma uveíte e aí, qual é a causa da uveíte? Não sei, é idiopática? Tudo é idiopático? Não, vocês viram que a frequência de problemas sistêmicos é alta. Então, sorologias, PCR para FIV e FeLV, punção da câmara anterior. O humor aquoso é muito rico para nos auxiliar no diagnóstico. O duro é você convencer o proprietário que você vai colocar uma agulha no olho do gato dele e puxar o líquido para mandar para exame. Mas é uma excelente alternativa. Mas as sorologias aí para vocês conseguirem diagnosticar os problemas. Receita de bolo, todos vocês gostam, né? Mas não sou muito fã de receita de bolo, mas vamos lá. Tratamento das uveites, pessoal, o manejo dessas uveites. Então, primeira coisa, tá em vermelho aqui, ó. Jamais utilizem qualquer tipo de colírio sem testar a superfície. Então, como que se testa a superfície?
nós fazemos o teste da fluoresceína. Então, ou o colírio ou a fita, você vai colocar na parte superior ali na esclera, vai fazer o gatinho piscar, vai lavar com soro fisiológico, escureçam a sala, usem lâmpada de wood, se vocês tiverem, se não tiverem, comprem. Existem hoje umas luzinhas redondinhas assim, que chama Bluminator, pode procurar aí na internet que vocês acham, é super barato. E aí você chega perto do gato com a sala mais escura ou do cão, te ajuda muito a diagnosticar a úlcera de córnea, assim. E tem as lâmpadas de cobalto. Isso é baratinho, gente, para ter na clínica. Então, o que que eu faço? Eu normalmente uso a fluoresceína, que ela cora o estroma, lavo, depois eu aplico o rosa bengala, porque o rosa bengala cora células desvitalizadas. Então, eu uso os dois, é uma coisa minha, eu já faço isso há um tempo. Então, uso a fluoresceína. Você precisa ter o rosa bengala na clínica? Não, usa a fluoresceína, mas eu faço os dois. Então, testou a superfície corneana, não tem úlcera de córnea, tratamento é corticoide, pessoal. Então, prednisolona 1 mg por quilo CID, 10 dias iniciais, depois você tem que avaliar esse olho, e prednisolona colírio, 4, 5 vezes ao dia, uma gota, sempre uma gota, pessoal. E sempre na parte branca do olho, na esclera, é ali que absorve. Existem vários no mercado, o Prediforte acho que estava em falta, mas tem o Ster, tem outras marcas, aí, Oftpred, enfim. Prednisolona. Pode usar dexametasona? Pode usar. Mas eu tenho preferência por a prednisolona há um bom tempo. Cicloplegia e midriáticos. Para que você usa, gente? Atropina e midriacil. A atropina é um cicloplégico e midriático e o midriacil é um midriático. Então, o que ele faz? Ele não anestesia a córnea, tá, pessoal? Ele causa relaxamento dos músculos ciliares. Então, nada de ficar usando isso aí um monte de vezes ao dia para anestesiar a córnea. Quem anestesia a córnea é colírio tópico. É proximetacaína ou tetracaína. Então, cuidado, tá? A atropina é muito forte para gato. Então, assim, vai salivar a vida. Eu não uso atropina em gato, só uso midriacil. Tá? Então, fica a dica para vocês. Nada de atropina e nada de muitos dias, tá bom? Eu uso aí uma gota BID 3 dias para dar um conforto até que esses corticoides comecem a chegar, né, via oral e tópico, para dar uma aliviada. Antibiótico, pessoal, tobramicina e ciprofloxacina. Hoje no mundo, o que a gente observa é uma resistência a antimicrobianos, seja colírio, seja oral. E no Brasil, uma farra, né, uma festa. Que eu pego de receita, que não precisaria nem de antibiótico para usar, de Zimar ou fluoxacino. Gente, Zimar ou fluoxacino é uma metralhadora para prender uma criança. Então, assim, colírio de eleição, tobra e cipro. Você vai usar colírio quando? Quando tem hipópio, quando tem uma outra infecção concomitante, tá bom? Então, você não vai ficar usando colírio antibiótico se não tem infecção, tá bom? Então, se liguem nisso. Depois, mais para frente, vocês vão ver nas conjuntivites. E no caso de hipópio, além de antibiótico associado, vocês têm que usar via oral. Então, na oftalmo, a gente usa muito a amox com clavulanato e a doxiciclina, né? Eu sempre brinco aí, tem várias pessoas que assistem a algumas palestras minhas ou me conhece já há um bom tempo, eu sempre brinco sobre a doxiciclina, né? Vai que tem micoplasma, em caso de cão, vai que tem erlíquia. Então, a gente também usa doxi no oftalmo. Lembrar que gato, a dose é mais baixa, 5 miligramas por quilo BID. Sempre fracionar a dose. Agora, claro, se um gato é muito difícil de tomar remédio, aí sim você pode colocar 10 miligramas por quilo CID, tá bom? Mas em gatos, tentem quebrar a dose de 5 miligramas, que é melhor para metabolizar. A metabolização hepática desses gatos é melhor. Dessa forma, age melhor. Beleza, vamos falar agora das conjuntivites. Então, nós já falamos das uveites, né? Então, vocês viram as diversas causas. E agora a gente vai entrar na conjuntivite. A conjuntivite em gato, pessoal, é causa primária. Então, assim, a gente tem algumas causas infecciosas e não infecciosas, mas o que vocês precisam saber? Os animais que têm complexo respiratório são os animais que vão apresentar conjuntivite. Conjuntivite por quê? Herpes vírus, clamídia, são as mais famosas. Herpes e clamídia, Chlamydophila felis.
Mycoplasma e calicivírus. Ou seja, pessoal, aquele gatinho, aquela prole de gatos, aquele monte de gatinho, já com o olho todo cheio de pus, espirrando, cheio de meleca no nariz, com a língua cheia de ferida, complexo respiratório, tem tudo e mais um pouco, e vai afetar os olhos. Nós temos a ceratite eosinofílica também, eu vou falar de cada uma delas, que é ceratite proliferativa, né, ou eosinofílica, tá bom? Lembrar, né, pessoal, os animais imunossuprimidos, né, vão sofrer muito mais do que outros. Então, lembrar, né, para herpes, cálice e clamídia, vocês precisam tomar um pouco de cuidado, né? Então, temos que tomar cuidado. A gente sabe que tem as vacinas que vão ajudar bastante esses animais a não terem tantas infecções fortes e a importância delas, mesmo tendo FIV ou FeLV, esses animais devem ser vacinados, tá? Bom, conjuntivite neonatal. Então, vamos lá. Olha esse gatinho, né? Então, é o gatinho que eu acabei de falar. Já nasce com debilidade, vai saber onde é que ele estava, se ele mamou, como é que era a vida desse gato. Então, normalmente ele é unilateral, mas pode evoluir para bilateral, ele é muito agudo, causa muita dor. Então, esses gatinhos, normalmente, eles vêm com rinite, com traqueite e com broncopneumonia. Inclusive, isso pode levar esses gatos à morte. Então, você precisa já usar o tratamento tanto oral, nebulização, fazer inalação desses gatos, limpeza, para ajudar. E tratamento. Quais são os agentes potenciais? Herpes, micoplasma e clamidófila feris, clamídia. Então, pode levar à perda do globo ocular. Esse gatinho nós tratamos lá na clínica e ele foi indicado para enuclear, nós enucleamos, e ele não durou muito tempo, era FeLV positivo, estava muito desnutrido, o proprietário também sem condições de tratar. Acabou falecendo. Essa é uma foto aí da minha colega aí, a Tatiane Campaioli, oftalmologista. Então, a clamídia, pessoal, ela tem um tipo de secreção amarelada, amarronzada, ali está castanha, acastanhada. Então, notem aqui, olha a cor aqui, ó. E aqui também, olha como ela é escura, marrom, um castanho. Às vezes, ela faz quemose, vocês vão ver quemose, e nem ataca a córnea. Então, você vai ver aquele gato com bastante quemose, tá? Olha aqui a quemose, ó. Pode olhar nesse olho, que aqui a córnea não está nem lesada. Está mais com quemose e ainda não está com secreção. Então, a clamidófila faz bastante quemose. Aqui não é, esse do meio não é porque aplicou atropina, não, porque eu não uso. Mas ele estava espumando mesmo já de manipular, a boca cheia de ferida. Então, era um gato que estava com complexo respiratório e com clamídia aí no olho. Olha o gatinho novinho aqui, ó, os braquicefálicos, os gatinhos braquicefálicos sofrem mais. Olha aqui o corrimento marrom acastanhado, ó. Tá? Então, ó, isso é quemose, ó. Bom, vamos falar do diagnóstico. O que é mais fácil é a citologia. Mas os painéis de PCR para painel respiratório, com suave, você pode fazer tanto ali da conjuntiva como o faríngeo, né, o profundo. Ajuda muito. Eu não vou falar de herpes vírus aqui do diagnóstico, e depois, na hora que eu falar de herpes vírus, a gente vai conversar. Mas a cito vai ajudar vocês muito procurando, achando o corpúsculo de inclusão. Nem sempre vocês vão achar, mas vai ajudar muito. Mas com os sinais clínicos, já dá para você entrar com antibiótico terapia. Tá? Então, testou a superfície ocular, não tem úlcera de córnea, pauleira, tá bom? E aí, vamos falar do tratamento das conjuntivites. Então, antibiótico tópico de suporte. A gente sabe que as tetraciclinas em pomada são muito boas para clamídia, mas não tem mais no mercado. Você tem que mandar manipular. Mas a ciprofloxacina e a tobra também pegam legal. A cipro mais do que a tobra. Então, nesse caso, ciprofloxacina 4, 5 vezes ao dia. E lembrar, pessoal, isso dá um desconforto ocular absurdo. Imagina você com esse olho todo melecado, cara. E aí é que entra os lubrificantes. O hialuronato de sódio a 0,2% aí, associação, que é o Optivet Tears, que é um excelente medicamento, tá? Ele tem carboximetilcelulose e hialuronato de sódio a 0,2. Ele vai causar uma melhora dessa retirada, desse muco, desses restos celulares que ficam aí em cima,
e vai ajudar hidratando mais essa córnea e dando um conforto. Então, sempre fazer o antibiótico primeiro, aguarda 5 minutos, 5 a 10 minutos, e aí usa o lubrificante, tá? Lembrar de limpeza, limpar com gás, chá de camomila gelado, 2 saquinhos de chá em 1 litro de água, geladeira, usa com gás, sempre gás e nada de algodão. Ou soro fisiológico, ou água filtrada. Nada de água boricada, pessoal. Então, limpar, tem que ensinar o proprietário a limpar, tirar tudo aquilo, fazer aquela higiene pesada e colírio. Nos casos de clamídia e micoplasma, pessoal, é zoonose, hein? Cuidado. Eu nunca peguei, mas é zoonose. Então, pode passar para nós, nos nossos olhos. Então, lavem as mãos, cuidado. E lembrar, né, de entrar com a doxiciclina 5 miligramas por quilo BID, como eu já havia falado, 3 semanas. Então, associar tanto antibiótico tópico como oral. E lubrificação e limpeza. Bom, vamos entrar agora na ceratite herpética, no herpes vírus. Então, assim, gente, herpes vírus, como é a patologia mais frequente em lesões oculares nos gatos. E vocês vão ver que ela vai estar sempre, nem sempre, mas grande maioria das vezes, você vai pegar herpes vírus e clamídia junto. É batata, dependendo de como chega para você. Se chegar inicial, tudo bem, mas ela contamina, ela anda, ela adora. E se você pegar um gato imunossuprimido, com complexo respiratório felino, pior ainda. Tá bom? Então, 97% dos gatos no mundo, eles são positivos para herpes vírus. 70% eles eliminam usando corticoide. Ou seja, se você está tratando para qualquer outra coisa, utilizando o corticoide, ele pode reativar e o herpes vírus começar a atacar. Tá? Então, 50% elimina isso espontaneamente. Então, é muito complicado. E o grande problema da ceratite herpética, pessoal, você não consegue curá-la, tá? Os tratamentos com antivirais, e vocês vão verificar isso, é para evitar a evolução, é para regredir, mas não é cura. Então, isso gera uma certa frustração. Muitas vezes, vocês têm que fazer tratamentos contínuos. Então, às vezes, você trata, daqui 1, 2 meses, volta de novo, enfim, tá? Então, o herpes vírus ama fazer lesões córneo-conjuntivais. Então, conjuntivite e lesão corneana. Adora, ama e pode vir associados. E tomar cuidado, pessoal, em filhote, você pode ter problema sistêmico por herpes vírus. Né? Então, esses animais, inclusive, podem ser levados à morte. Então, o herpes vírus é porreta para dar problema, e principalmente nos filhotinhos, tá? Então, aqui, essas fotos, ó, olha aqui. Vocês vão ver fotos de livro, mas essas são fotos minhas. Olha aqui, isso aqui não é uma úlcera zona. Isso aqui ele corou toda a superfície, é uma ceratite estromal, que é o que mais o herpes vírus causa. Então, ele impregnou toda a córnea. Isso aqui é bactéria? Não. Herpes vírus. Olha o outro aqui causando um edema na córnea, nesse olho esquerdo, ó. Olha esse aqui causando simbléfaro. Esse é um gato, coitado. Esse gato era FIV positivo, e a proprietária não deixou a gente fazer exame de tóxo, mas a gente suspeitava de tóxo também, com um monte... Isso aqui é uma aderência da córnea, chama simbléfaro, causado por herpes vírus. E aqui também com falta de pálpebra, com coloboma palpebral, com avanço da terceira pálpebra. Isso aqui era Horner. Esse coitado do gato tinha tudo. E era uma proprietária que aglomerava gatos, resgatadora de gatos. Quase a gente não atende isso, né? Quem atende só gato. Isso aí, às vezes, é o métier de muitas clínicas, né? Então, aqui o pessoal sempre mostra essas lesões geográficas. Eu quase, na verdade, eu mesmo nunca peguei esse tipo de lesão assim, bonitinha. Peguei com rosa bengala, que cora células desvitalizadas, mas não tão bonitas assim. No humano, é muito mais fácil de ver isso aqui. Então, eu pego mais essa parte aqui de baixo, que vocês viram na outra foto, ó, mais espalhado, do que essa... Ela tem um aspecto de mapa geográfico, ou lesão dendrítica. Se vocês acharem isso aqui na fluoresceína, herpes vírus. E aqui na foto de livro, ó, vascularização, edema. Olha aqui, ó, já uma córnea bem inflamada. Neutrófilo aqui no meio. Isso aqui tá bem pesado, tá? Isso é secundário a herpes vírus, é uma ceratite pesada. Então, vamos fazer o teste de fluoresceína, sempre. Aqui é bacana, ó. Olha aqui essa foto corado, quase não dá para ver, e aqui com a lâmpada de Wood que eu falo para vocês. Então, escureçam a sala de vocês, desliga a luz, janela ou cortina, usa lá o Blue Luminator ou a lâmpada de cobalto ou a lâmpada de Wood, tá? Então, isso aqui é muito bacana. Olha como ajudou. Era herpes vírus. Tá legal?
Aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa que vocês vão encontrar. Blefaroespasmo, olha esse olho fechado. Cara, isso está doendo muito. E aí você fala, meu, é uveíte, eu doido para usar corticoide. Quemose, olha como faz quemose. Esse gato já... Olha aqui, ó, marronzinho no outro olho, ó. Ele já tinha clamídia. Só que olha a córnea dele, olha as lesões. Olha esse edema, olha a vascularização. Você não consegue ver nada dentro do olho. O olho um pouquinho bufitálmico. Então, um edema severo da córnea. Isso era clamídia e herpes vírus. Então, eu não podia usar corticoide. Lembre-se, eu não posso usar corticoide com herpes vírus. Então, qual foi o tratamento? Lubrificante, várias vezes por dia, limpeza, cone, antibiótico via oral e colírio. Esse gato deu muito trabalho até dar uma amenizada nesse olho para depois a gente entrar com corticoide. E aqui, ó, a foto dele depois. Esse gato acho que demorou umas 6, 7 semanas, cara. Deu muito trabalho, muito. Achei que não ia... A dona comprou esse gatinho de um gatil, um bom gatil, mas provavelmente acho que na casa dela ela tinha outros gatos, mas tem gatos que saem aí de casa. Então, clamídia e herpes vírus, tá? Isso aqui é um vídeo. Esse gato, ele era um doente renal crônico, 17 anos, e olha a lesão na córnea. Fez uma baita de uma úlcera, cara. Uma úlcera estromal ferrada. Olha aqui. O vaso sanguíneo, vou colocar de novo. Olha o corrimento aqui, ó, acastanhado, marrom. Esse gato também positivo para herpes no exame aqui, nos sinais clínicos. Estava sendo tratado e não melhorava nada. E aí com secreção. Infelizmente, esse gato não tive tempo de... Ele melhorou o olho, ele teve uma boa melhora, só que ele era renal crônico, estava em 6,7 de create, já não estava comendo, mas o olho estava piorando tudo. Por quê, pessoal? A córnea é o órgão mais inervado do corpo, tá? Ela é 300 vezes mais inervado que um dente. Então, dói demais. A córnea dói muito mais que um dente. Então, somada a problema renal crônico, esse gato não quer comer, mais a dor na córnea, você imagina. Bom, vamos lá para o tratamento de herpes vírus, tá? Eu coloquei ali a lisina porque existem trabalhos dizendo que a lisina não adianta e trabalhos que a lisina, sim, funciona. O que eu mais pego é gente não indicando nada e passando só lisina. Isso não é bacana. Então, assim, pessoal, eu não indico, eu não uso nem para felve. Eu sei que tem muito veterinário que fica com vontade de passar algo para o proprietário com felve e tal. Também não vou falar sobre interferon, porque no Brasil o interferon que a gente tem não é o bom interferon, o interferon importado. Então, eu vou falar só de antivirais e associações se tiverem conjuntivites bacterianas. Então, eu não indico a lisina. E também existem trabalhos dizendo que a dose que é usada de lisina, via oral, pode atrapalhar a absorção de outros aminoácidos. Tá bom? Então, vamos falar sobre o fanciclovir, que é o Penvir. Qual é o problema do Penvir? Ele é caro, proprietário chia. Então, tomar um bom cuidado. Em filhotes, 40 mg por quilo BID, não usar muito tempo, eu uso lá 15 dias e vou verificando, né? Vou pedindo retorno. E nos adultos, 90 mg BID a TID. Eu tenho uma tendência sempre de começar a BID. Começa o BID, funciona legal, tá? Então, o fanciclovir tem bons resultados. Tem alguns trabalhos falando, não ainda mostrando como ele funciona de verdade, mas o que acontece é que há uma melhora clínica muito assídua com o fanciclovir. Eu vou falar do Penvir Labia. Existe o Penvir Labia, que é um creme, né, que você pode passar no olho. Não existem trabalhos falando dele. Ele funciona? Funciona, mas você tem que aplicar igual a hidroxiuridina. Só que a hidroxiuridina você tem que mandar manipular a 0,5 pomada. Você tem que passar 5 vezes ao dia. Então, aí precisa ver o que é mais fácil para o proprietário. Se é passar a pomada ou o via oral. Eu prefiro o via oral. Tá? Sempre avisando o proprietário para usar o comprimido pequenininho, mas lubrificar, passar em algo para não causar esofagite. Lembrar disso nos gatos. Doxiciclina, a mesma coisa. Lembrar que doxi não pode dar com queijo, leite e derivados. Se você for usar protetor de mucosa, espaçar, porque interfere, tá bom? E antibiótico tópico em caso de úlcera e também por clamidiose ou por micoplasmose associada, você vai utilizar aí antibiótico tópico, oral, enfim.
E lembrar, gente, herpes dói. Então, ó o hialuronato de sódio aí de novo, Optivet Tears. Então, lembrar sempre de associar. Mas, basicamente, o que a gente usa, eu uso fanciclovir oral, lubrificação, e se tiver bactéria associada, antibiótico. Bom, nós vamos falar agora da ceratite eosinofílica, ou a ceratite proliferativa. Essa é a única que pode usar corticoide. Então, é preciso vocês entenderem a característica dessas lesões. Às vezes, isso chega para mim lá como catarata. Gente, não é catarata, isso aqui é na córnea. Normalmente, pessoal, ela não vem aqui dessa região lateral, da esclera para a córnea, na região lateral. Ela vem aqui do canto medial, canto nasal. Olha aqui, ó, corrimento amarronzado, sero mucoso ou muco purulento. Então, aqui tem clamídia no meio também. Então, como é que se faz o diagnóstico? A característica dela, ela é uma placa rosa, leitosa, esbranquiçada. Você consegue diagnosticar isso com aquelas escovas de limpar aparelho. Você raspa e faz acito, devagar, né? Ou com as costas de um bisturi. Você passa ali, faz uma lâmina, você vai conseguir ver eosinófilos. Se você tem a familiaridade de fazer citologia na clínica, faça. Se não, você manda para um patologista. E qual é o tratamento? Corticoide. Então, você pode usar prednisolona, dexametasona e o lotepredinol, que é o Loteprol. É um bom corticoide também, mas eu costumo usar prednisolona mesmo. Colírio, 4, 5 vezes ao dia. Lembrem-se. Olha o herpes vírus. Então, usa, volta, olha. Nós temos aí outras duas drogas, que existem trabalhos hoje falando da ciclosporina 1,5% colírio, que funciona muito bem, mas normalmente, pessoal, a gente entra com corticoide, trata um tempo, e aí, às vezes, isso volta. E aí você tem que usar um remédio meio que de uso contínuo, que eu indico a ciclosporina. Porém, também existe o colírio de acetato de megestrol. Antigamente, eles usavam via oral, só que isso induz diabetes. Então, nada de usar via oral isso aí. Pode usar colírio, mas, de preferência, aí é corticoide e ciclosporina, tá? Claro que se não funcionar corticoide nem ciclosporina, a terceira opção é o colírio de acetato de megestrol manipulado. Tá? Bom, vamos conversar sobre retinopatia hipertensiva. Isso, pessoal, quem atende gato deveria já colocar no seu protocolo. Desculpa, tá bem quente hoje aqui. Aferição da pressão arterial. Então, gatos que têm picos acima de 160, 200 milímetros de mercúrio já podem descolar a retina. O que acontece? Com essa retinopatia hipertensiva, o gato, a retina, é muito sensível e ela descola. O que é descolar a retina? Vocês vão ver. A retina são 10 camadas. Elas ficam justapostas. Quando descola, ela vira uma folha. Então, pode ser um descolamento pequeno, pode ser um descolamento parcial, pode ser um descolamento total. Então, a retina fica sambando lá no fundo e babau. O animal não enxerga mais. Então, aqui, ó, olha como a midríase que esse gato chega. Olha aqui a área de áreas hipertensivas, né? Com áreas hemorrágicas. Aqui, ó, hemorragia, a retina já está descolada, tá? Com hemorragia vitro-retiniana. Aqui, idem, ó. Então, isso é muito importante, isso é muito frequente. Então, só gatos idosos, gente, nem todo gato idoso tem doença renal crônica. Às vezes, gatos jovens, eu atendo com esse tipo de problema. E aí, com retinopatia. Então, e lembrar dos gatos com hipertiroidismo também, se ligar com isso. Então, aferiu a pressão arterial desse gato, fez aferições. Esse gato chegou cego da noite para o dia, a primeira coisa que você tem que pensar, retinopatia hipertensiva, para não comer bronha. E o tratamento ainda, nós sabemos, para controle da pressão, é o amlodipino, né? 0,625 gato CID com menos de 5 quilos, e acima de 5 quilos, 1,25. Mas já existem trabalhos mostrando que você pode usar até 2 vezes ao dia, 0,625. Tá? Mas normalmente 1 vez ao dia. Aqui, ó, aqui é uma retina normal, pessoal. Ó, o fundo de olho de gato é lindo. Aqui, ó. Nervo óptico, papila óptica, as veias, as arteríolas, tá? Aqui zona tapetal, zona não tapetal. E olha aqui o que é uma retina descolada. Você não consegue ver nada, ó. Olha aqui, áreas hemorrágicas, ó, isso aqui é uma retina que está totalmente descolada.
você vai ver, quando você joga a luz, o gato não faz miose. Olha a midríase que tá. Lembra lá da primeira foto da palestra, né? A pupila totalmente dilatada. A pupila do gato, ela é esférica. Então, isso aqui é um sinal muito característico. Aqui é um vídeo que acho que dá para vocês verem a retina descolada. Prestem atenção. Olha ela passando aqui, ó. Vou pôr de novo. Olha lá. Tá? Então, é um vídeo de retina descolada. Ó, mais uma vez para vocês verem. Tá? Então, isso aqui não precisa de material nenhum. Ó. Tá em midríase, dá para você filmar com o celular. Ó. Tá? Vamos conversar também sobre toxicidade retiniana. Gente, a neuroretina ela pode ser afetada por uso de drogas. As principais, enro e ivermectina. Quem aqui nunca usou enro em gato, pode ser que a nova geração aí nunca tenha usado, mas assim, eu já usei. Não uso mais. Por quê? A gente vai evoluindo e vai vendo. Cara, o que usa de enro no Brasil em gato é absurdo. E eles, uma dose só pode causar isso aqui. Olha aqui a retina desse gato aqui, ó, imagem de livro. Foi embora, não tem vaso nenhum, tá morta. Olha aqui uma retina por ivermectina. Olha isso aqui. Olha a outra aqui, ó. Tá? Toxicidade é a ivermectina. Então, hoje a ivermectina está na moda, né? A gente tirou do nosso corpo, né? Agora foi para a medicina humana, né? Vai assombrar eles aí há alguns anos. O que assombra a veterinária há anos, a ivermectina, tudo era ivermectina, não é? Então, muitos animais aí perderam a visão por conta disso. E a retina do gato é extremamente sensível. E as fluoroquinolonas, mesmo essas de nova geração, podem ser usadas? Essas sim podem, mas cuidado com a dose e a frequência. Elas são potenciais. Cuidado. Bom? Cuidado. E enro, gente. Não dá mais para usar em gato, né? Não caiam nessa besteira. Existem antibióticos muito melhores e mais seguros. Tá? Então, enro e ivermectina, não em gato. E a retinopatia nutricional também. Olha aqui, ó. A retina total. Olha aqui, ó, o nervo óptico tá preto. Tem nenhum vaso. Morreu. Isso já não é tão frequente, mas antigamente, quando você não tinha boas rações e os gatos comiam ração de cachorro, a ração de cachorro não tem taurina, né? Não tem tanta taurina. E os gatos têm que sintetizar a taurina. Os gatos não sintetizam taurina, eles precisam comer de fontes da dieta. Então, gato que come ração de cachorro ruim, ou são mal alimentados. Então, não tem o que fazer. Se você pegar um gato desse jeito, conseguir fazer exame de fundo de olho, retinopatia nutricional. Não há tratamento, mas leva à cegueira total. Então, precisa diferenciar se isso não é uma retinopatia por falta de taurina, ou se é por enrofloxacina ou ivermectina, ou se não é uma retinopatia hipertensiva, tá? A gente vai conversar sobre 3 síndromes, tá? Síndrome de Horner, síndrome de Rho e pupila espástica. Basicamente, vocês vão ter lesões que vão ajudar vocês a diagnosticar, mas principalmente a entenderem que isso é comum na clínica e muitas vezes vocês não precisam nem encaminhar para nós. Vocês conseguem diagnosticar isso aí, tá? Então, o que é a síndrome de Horner? A síndrome de Horner ocorre unilateralmente. Então, você tem 4 sinais clássicos. Miose, olha aqui, ó. Miose, pitose palpebral, a pálpebra de cima dá uma caidinha. Avanço da terceira pálpebra e enoftalmia. Enoftalmia, o olho vem para trás um pouquinho. Olha o outro olho já, a pupila aqui está normal. Então, tomem cuidado com esse tipo de diagnóstico. Às vezes vem aqui e fala, é catarata. Meu, não é catarata, isso aqui é o avanço da terceira pálpebra. Normalmente, pessoal, a gente tem que seguir 2 grupos de lesão na síndrome de Horner. Os traumas de cabeça e pescoço e a mais frequente, otite média. Então, gato com sarna autodesca, que o proprietário manipula muito, ou manipula de forma errada, limpa muito forte, pode gerar um bloqueio simpático. O que é o simpático, tá? Simpático, ele dilata os músculos da pupila. Então, simpático parasimpático. Então, você tem a quebra da inervação simpática, ocorre esses sinais de fechamento, para mais ou menos vocês entenderem, tá?
Então, esses 4 sinais aqui, ó, miose, avanço da terceira pálpebra, pitose palpebral e enoftalmia, síndrome de Horner. O tratamento, gente, tanto da Horner como a síndrome de Rho, é fenilefrina colírio. A gente não acha mais nas farmácias. Você tem que mandar manipular ele a 10%. Então, você pinga, aguarda 20 minutos, essa terceira pálpebra vai sumir, vai se recompor, e aí você tem que passar para casa. Então, normalmente você passa IBID ou TID, 1 semana, 10 dias, pede para o proprietário voltar, tirar o colírio, para ver se funciona. E, claro, no caso da Horner, tentar buscar a causa. Então, trauma, um tumor, uma lesão cervical, pode levar a Horner, mas o mais comum, otites médias, tá? Ou idiopática. Às vezes você não acha a causa. Tá? Mas pensar nesses 2 grandes grupos, trauma de pescoço e cabeça, otite média e idiopática. A síndrome de Rho também é a mesma coisa, porém bilateral. Então, olha aqui as terceiras pálpebras. A diferença é que na síndrome de Rho, você não vai ver miose. Tá? O olho normalmente está ok, está igual. As pupilas não têm... não estão em anisocoria. Tá? Então, é a protusão da membrana nictitante, ou da terceira pálpebra. Espontaneamente isso pode sarar, mas assim, um aviso. Pode estar associada com problemas gastrointestinais, parasitários e dor ocular, entrópio, falta de lubrificação, conjuntivite, pode causar tudo isso, tá? Aí uma experiência bacana. Muitas vezes você acaba pegando gatos mais velhos, de meia idade aí, giardia, tricomonas e doença inflamatória intestinal. Não é que tem síndrome de Rho que tem essas doenças, mas vocês podem procurar. Então, o gato está com diarreia, o doutor está com diarreia, tal, SARA, exame de fezes, exame parasitário. Vamos procurar aí giardia, tricomonas. Doença inflamatória intestinal, vamos fazer ultrassom, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que está, espessamento de alça, diarreia intermitente com sangramento, vamos caçar. Não vamos só pingar fenilefrina, mesma coisa, pingou, em até 20 minutos recolhe. Tá? Então, basicamente o tratamento é igual, as doenças, uma é unilateral, que é a Horner, e a bilateral é a Rho. E as duas podem ter causas diferentes. Isso aqui é a síndrome da pupila espástica, tá? Tem bastante... Pode ter uveíte associada também. Isso aqui causa midríase e miose. Normalmente isso está envolvido FeLV. Esse gatinho aqui, ó, era FeLV positivo, foi adotado da rua. Uma proprietária que estava de mudança para Portugal, queria levar o gatinho de todo jeito, e ele veio com o olho mexendo, com sinais neurológicos. No começo eu achei que era PIF, aí fizemos exames, no entanto não conseguimos nenhum indício, e aí fez o teste de FIV e FeLV e depois confirmou no PCR. Um gatinho de 2 meses e pouquinho, a proprietária queria levar ele para Portugal, acabou não levando, tá com a irmã dela para cá. Mas, ó, é um vídeo, prestem atenção, ó. Aqui tá normal e aqui tá menor, ó. Então, vamos lá, de novo. Ó. Então, você vê, ó. Pode-se considerar uma normal, uma leve miose e aqui midríase. Tá? Então, essa síndrome da pupila espástica não é tão comum também, mas pode estar associado com FeLV, tá? Vamos falar sobre exoftalmia ocular. Então, é interessante, eu coloquei sempre essa sequência, porque muita gente chega lá na clínica, lembre-se que eu disse, se você atende gato e não abre a boca do gato e não olha os olhos e o ouvido, você não atendeu o gato. Já coloquei mais um agora, o ouvido também. Então, você não atendeu o gato. Então, precisa abrir a boca do gato. Então, o que é exoftalmia? Exoftalmia é quando há uma massa empurrando o olho para frente. Então, esse gato tinha protusão da terceira pálpebra, mas não tinha miose, ó, e nem ptose palpebral, e nem enoftalmia. Então, não era Horner. Tinha alguma coisa, um gatinho novo. Então, quando você faz retropulsão, o que é retropulsão? Você aperta o olho do animal, lembre-se que tem músculos retrobulbares, nós não temos esses músculos. Os animais, sim, o cão e o gato. Então, esses músculos retrobulbares fazem isso aqui. Então, quando você aperta, ele não volta, ele fica duro. O outro olhinho é mais mole. Então, resistência à retropulsão. O que a gente tem que observar? Olha aqui, ó, isso aqui era um dente, ó, que estava nascendo errado. E aí ele promoveu uma fístula e isso aqui estava empurrando o olhinho para frente, estava dando exoftalmia. Foi feito raio-x,
foi indicado para fazer raio-x e foi operado, foi retirado. E tudo bem, o gatinho melhorou. Então, tomar sempre cuidado, pessoal. Atrás do último molar, o molar superior, pode ter uma fístula ou abscesso, ele entra em contato com a parte retrobulbar aqui. Celulite orbital também pode causar, tá? E fístulas, como eu já falei. Então, lembrar da ultrassonografia. A ultrassonografia, para isso, ajuda muito. Uma ultrassonografia ocular. É ela que você vai conseguir ver massa retrobulbar. Pode fazer tomo? Pô, claro que pode. Mas, normalmente, as pessoas não vão acabar pagando isso aí no Brasil, né? Não é uma realidade para todo mundo. Mas no ultrassom ocular, você consegue ver, assim, um aumento e aí pode fazer uma punção guiada. Então, vai ter outro caso aí que vocês vão ver o que eu estou te falando, o que eu estou falando para vocês. Outro gatinho, ó, não é Horner. Olha aqui como a terceira pálpebra está avançada, mas não tem miose, não tem ptose palpebral, nem enoftalmia. Abriu a boca do gato, olha aqui a lesão. Isso aqui era um abscesso retrobulbar. Foi feito ultrassom ocular, uma punção, pimba, bactéria. A gente tratou com corticoide e antibiótico. Estava cheio de tártaro a boca desse gato e no molar tinha uma fístula. Então, ele já tinha sido tratado, tinha melhorado, mas trataram tipo 10 dias só. E aí ele recuou um pouquinho, depois veio com tudo, tá? Esse aqui foi um baita caso desafiador. Olha como chegou o olho vermelho desse gato e a conjuntivite aqui, ó, folicular aqui, horrível. Eu sigo com uma pressão, nossa, retropulsão, uma dor esse gato, coitado. Aqui já era, durante o tratamento, olha esses vasos largos subindo reto. Ele teve um pico de glaucoma. Era visual, a pressão desse gato foi para 58, pressão intraocular. E aqui foi depois que nós manejamos. Porém, esse gato aqui, ele melhorou com o tratamento, a gente entrou com corticoide, entrou com antibiótico, ele melhorou, depois ele recidivou, e aí eu não acompanhei mais, ele foi para outro colega, e aí nós ficamos sabendo que ele foi enucleado. Tá? Então, provavelmente pode ter sido um tumor, mas que respondeu inicialmente às drogas. Tá? Então, ele chegou a ter glaucoma, início de glaucoma, então, assim, a ultrassonografia foi fundamental para a gente ver, mas nós não fizemos punção, não foi autorizado também, e aí foi encaminhado para tomo, e foi feito tomo também. Tá? Então, prestem atenção nisso. Ó. Exoftalmia pode não ser Horner, tá? E a causa vocês estão vendo aí. Bom, vamos falar sobre o sequestro corneano, a gente está encaminhando, eu estou acelerando, vamos encaminhar para o final. O sequestro é essa mancha preta aqui, pessoal, isso aqui é uma necrose, é uma degeneração do colágeno e despigmentação. Por que causa isso aqui? A gente tem estudos falando da incidência de herpes vírus. Pode ser a causa, mas é uma lesão por atrito constante. Então, má lubrificação, pelo, pálpebra, então tudo isso. Então, quem sofre mais? Persa, himalaio, burmeses, que tem mais predisposição racial, ou os braquicéfalos. Né? Os gatinhos braquicefálicos, short hair, também pode ter bastante, tá? Então, isso aqui é cirúrgico. Você pode até tratar topicamente com antibiótico, via oral com Penvir, com fanciclovir, né? E essa placa às vezes cai. E aí você não precisa operar, mas não contem com isso. Isso aqui é cirurgia, tem que ser encaminhado e não se metam a fazer cirurgia com isso aqui é microcirurgia. Precisa de técnica microcirúrgica, microscópio. Isso aqui não é brincadeira, tá? Então, tem que ser feito e depois você fazer uma transposição córneo-conjuntival aqui para deixar essa córnea transparente, tá? Aqui, ó, outras manchas, ó, pequenininha, maior, ó, aqui bem grande. Olha aqui, ó, a clamídia no meio, ó, junto, tá vendo? Então, tratamento é ceratectomia lamelar, é cirúrgico. Porém, lembrar de antibiótico tópico nesses casos e lubrificação e tratamento, faz corar, superfície ocular, ver se não tem herpes vírus. Mas normalmente o herpes vírus aí é que está causando esse tipo de problema, tá? Ok? Mas o tratamento é cirúrgico. Então, trata primeiro um pouquinho, faz, não é assim, trata aí uma semana, 10, 15 dias, tá melhor, lubrificou, limpou essa córnea, aí cirurgia. Aqui, eu coloquei a carcinoma de células escamosas esporotricose, por quê? Porque nós sabemos, gatos brancos, a incidência aqui de conjuntivite, né, periocular e lesões em ponta de orelha para os gatos brancos por carcinoma de células escamosas, por exposição a raios ultravioleta.
Mas, gente, fiquem espertos, porque já existe trabalho no Nordeste, eu vou colocar aqui, de conjuntivite primária por esporotricose. Então, em áreas endêmicas, fiquem de olho. Esse gato aqui era esporotricose. Por quê? É um paciente meu. Era de uma veterinária. Esse gatinho faleceu porque teve FIV, teve um problema renal muito sério e foi embora. Na citologia, nós não pegamos, nós pegamos na biópsia. Na biópsia, pegou esporo. Tá? Então, cuidado com esporotricose, gente. Cuidado. Tome luva para atender, cuidado. Então, aqui o trabalho, ó, tá? Esse trabalho é de 2021, ó, fevereiro de 2021 foi publicado, tá? Na Veterinary Ophthalmology. Então, 3 casos de gato no Nordeste brasileiro de esporotricose conjuntival, primária. Então, aqui o trabalho. Então, se liguem. Mais uma coisa para a gente diferenciar. Vamos lá. O glaucoma, pessoal, em gato não é frequente, mas existem as raças persa, burmês e siamês que pode ter o glaucoma primário congênito. Mas é bem raro, tá? A maioria dos glaucomas, pessoal, em gato, diferente dos cães, é por uveites ou tumores intraoculares. Então, uveite mal manejada leva a catarata e pode levar a glaucoma. Então, animais que tiveram muito sangramento, ifema intraocular, trauma, o cristalino luxado, igual vocês viram lá naquela foto, aquele cristalino para a catarata já está para baixo, está uma face crescente, então pode obstruir o ângulo de drenagem e virar um glaucoma. Tá? Hipertensão sistêmica crônica também pode levar, mas lógico que isso aí vai levando uma série de outros problemas. Existe o glaucoma, o misdirection syndrome, que é um outro tipo de glaucoma, onde o humor aquoso tem acesso ao vítreo, ao fundo do olho. E isso vai causando um aumento do vítreo, da câmara posterior, e ele vai inchando e vai gerando glaucoma. Tá? Vai obstruindo o ângulo de drenagem e ele gera um glaucoma. Tá? Então, a maioria dos glaucomas vão ser por uveites não manejadas, pode gerar obstrução do ângulo iridocorneano, fazendo glaucoma. Aqui fotos de glaucoma, olha esse aqui de livro, olha, buftálmico, coitado, aqui outro gatinho, e aqui, ó, midríase, um olho já mais aumentado, buftálmico, e esse olho aqui normal, tá? Isso aqui é a Catarina, que é essa gatinha aqui, que é de uma veterinária, que nos trouxe. Logo a gente fez, ó, vamos indicar enucleação, enucleamos, o gatinho vive super bem, tá vivo até hoje, testado negativo, a Catarina, muito, muito doce, inclusive, tá? Catarata, pessoal, como nós já dissemos, não é comum em gatos. Então, eu coloquei essas fotos aqui do mesmo paciente. Aqui é o ângulo de drenagem, ó. Então, de lado, como a câmara anterior do gato é profunda, né? Então, você consegue ver com facilidade aqui o ângulo, ó. Olha que bonito. O ângulo todo aberto, ó. Esse é o ângulo de drenagem. Então, aqui a formação da catarata, ó. Aqui na lente, no cristalino, ó. Então, aqui diversas fotos, ó. Esse animal enxerga, mas já tem formação de catarata. Tá? Então, a catarata em gatos, a incidência é bem baixa. Se opera? Sim, se opera. Só que as cataratas estão bem mais ligadas a injúrias, a uveites não manejadas que geraram estresse e a formação delas, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Quero deixar aqui o meu recado, que não importa, gente, o quanto demore, estudem, não fiquem parados no tempo, evoluam. Então, os resultados dos seus esforços vão chegar. Tenha calma. Então, estude, se aperfeiçoe, busque conhecimento. Isso nunca vão roubar de vocês. E aqui, meu muito obrigado. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, o meu Instagram, @brotovet. A Tatiane depois vai colocar o Instagram dela, do seu vet. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar aí, podem entrar no meu Instagram. Lá eu tenho um close friends só para veterinário e estudante, para tirar dúvidas, e eu mostro casos de oftalmologia. Tá? Podem ficar tranquilos, eu faço vários quiz lá, é bacana, dá para ajudar bastante, e estou aí aberto a perguntas e a dúvidas de vocês. Muito obrigado pelo espaço, eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, tá bom? Fico à disposição.